Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Lopes, cofundador da Canguru Escola de Natação, e hoje estamos começando aqui o nosso primeiro podcast com um dos temas que nos motivou a ter a Canguru aqui em Campinas. Nós vamos falar sobre prevenção aquática. E para falar sobre esse tema, nós temos dois grandes convidados aqui comigo que eu vou apresentar para vocês. O primeiro, Gustavo Giroto, instrutor da Elite Treinamentos e instrutor selo ouro da Sobrasa. Ex-instrutor militar do Exército, sobrevivência em meio líquido, ex-nadador da Seleção Brasileira de Natação, recordista mundial de categoria e nadador Salvador em Portugal. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui para a gente conversar desse assunto tão importante, né? Que bacana. E a outra nossa convidada, Juliana Franco, mãe da Joana e da Jasmin, sócia proprietária da Campinas com Criança, rede que é referência em comunicação com famílias em Campinas e região. Produtora e comercial, blogueira ativa nas comunicações sobre amamentação e segurança da primeira infância. Ju, seja muito bem-vinda, minha querida. Oi, Marcelinho, muito obrigado por esse convite. Para mim é um privilégio poder reforçar assuntos que a gente conversa todos os dias na rede. Que bacana, que bacana. Gente, também estou muito feliz, a primeira vez, esse projeto a gente demorou, né? Teve uma boa fecundação nele, demorou um pouquinho mais, mas a gente está muito feliz de poder estar começando. Ju, começar com você. Ju, você é mamãe de 2 filhas e ambos realizam aulas de natação lá conosco, lá na Canguru. Qual foi o principal motivo que levou você a inscrever as suas filhas no programa aquático? Primeiro eu vou falar que demorou o tempo necessário. As coisas, a comunicação ela acontece na hora perfeita. E eu acho que esse time aqui vai abrir e alertar a muitas famílias. Uma oportunidade realmente maravilhosa para guardar para a vida. Bom, a principal motivação com relação a colocar as crianças na aula de natação foi a questão de segurança no meio aquático. Eu nunca vislumbrei uma questão de perfil atleta, né? Ai, minhas filhas vão ser nadadoras. Isso não foi isso que norteou o meu fator de decisão. É óbvio que eu observo a pequenininha e eu até vejo uma desenvoltura maior para seguir com isso. Mas o principal mesmo foi o medo do afogamento. Eu queria que elas tivessem uma autonomia, uma segurança para aquela falha do adulto responsável. Sabe? Eu queria saber eu queria ter a certeza que elas saberiam nadar na piscina de casa, elas saberiam nadar na piscina do clube, na casa de um coleguinha e saberiam, inclusive, se comportar diante de uma situação de afogamento que não fosse nem com elas. Eu acho que essa foi a principal motivação, a segurança. Que bacana, que bacana. Gustavo, vamos passar a bolinha para você, Infelizmente, a gente tem que trazer um dado mais alarmante, que a cada 2 dias uma criança morre afogada dentro de casa. Né? Para mim, isso é um dos dados mais terríveis que a gente tem. O que os pais devem fazer para prevenir um acidente como afogamento em suas residências? Marcelo, essa é uma estatística triste, né? É uma estatística que a gente tem alguns dados aí que mostra o quanto o afogamento é presente no dia a dia do brasileiro, né? São 15 brasileiros todo dia que morre afogado, desses 15, 3 são crianças, e muitas das vezes no ambiente doméstico, né? Então vai acontecer ali dentro de casa, né? Aqueles que têm piscina em casa devem ter um cuidado dobrado, porque o ambiente aquático é para ser um ambiente de lazer, é para ser um ambiente de descontração. No entanto, tem que ter as medidas de prevenção, tem que ter atenção o tempo todo. Então, são muitas as dicas que a gente tem e a gente vai aproveitar esse momento que a gente tem hoje aqui para poder alertar os pais, todo mundo que está ouvindo e vai ter acesso a essas informações. Então, vamos lá. Todo local que tem água, né, é um local que a gente não precisa ter uma imersão completa para alguém se afogar. Qualquer lâmina de água é o suficiente para existir um afogamento. Então, dicas como na nossa casa, lavanderia, é um local que tem que estar fechado, sem acesso às crianças ali. A gente tem bacias, balde, na parte ali do banheiro, o vaso sanitário, a banheira, a gente tem caixa d'água, a gente tem cisterna. Então, assim, tudo que, se não está sendo usado, tem que ser esvaziado de água, não está acesso fácil à criança. As tampas
vaso sanitário, de novo, né? Caixa d'água, tudo que for oferecer perigo deve ser isolado, fechado. No caso de piscina em casa, aí o cuidado tem que ser maior. Então, a gente tem que ter uma barreira física nesse ambiente, né? Então, tem que ter grade de segurança. A gente tem que evitar coisa do tipo brinquedos próximo à piscina ou flutuando na piscina que atrai a criança para aquele ambiente. Então, e supervisão 100% do adulto enquanto a criança está ali no ambiente que oferece risco. Então, atenção 100% no filho, criar essas barreiras de proteção, evitar qualquer água que, principalmente criança pequena, é muito triste a gente saber que ainda todo dia tem criança que vai perder a vida em balde, em bacia, e é isso que é o que a gente tenta evitar. Então, chegar a informação para que não aconteça mais esse tipo de ocorrência. Nas redes sociais do Campinas com Crianças, a gente tem 40, hoje a gente tem 40 mil famílias, 40 mil pessoas que a gente conversa todos os dias. E eu conheço 2 pessoas que perderam seus filhos por conta de acidente em piscina doméstica. Então é muito próximo da gente e é muito recente. É muito recente, né? A gente tem que mesmo reforçar o risco. Banheira, aquelas banheiras de plástico que a gente tira o bebê, arruma o bebê e deixa cheia no box. E aí a gente vai lavar louça, vai arrumar, dobrar uma cama, o bebê tá brincando no chão. O risco de afogamento numa banheira dessa para um bebê engatinhante é enorme e não se fala. E acontece. Tá falado. Só aproveitando esse gancho, uma outra dica. Os pais que têm criança pequena, né? Vamos colocar a criança aqui até 1 ano e pouquinho, tal, que ainda está muito próximo ali do pai para todas as atividades do dia a dia, o pai deve levar a criança para o que tiver que fazer. Se não tiver um outro adulto para se responsabilizar naquele momento. Então, vou atender o tempo de 1 minuto, 2 minutos, vou ver tal coisa, vou desligar. É o tempo que acontece o afogamento, que é rápido, é silencioso e é muito perigoso. Então, tá com a criança, vai com a criança atender a porta, a campainha, vai com a criança... pegar o delivery que tá chegando. Esse tempo que ficou sozinho ali é o tempo que vai acontecer, e no caso da criança é muito rápido, né? Qualquer pessoa, mas sobretudo a criança, que o pouco de água que aspirou ali já vai causar uma situação clínica grave. Então, atenção o tempo todo, né? Então, e essas pequenas situações, a gente está cuidando de vida, né? Então, não dá para negligenciar isso. E um ponto que eu acho que é muito importante a gente comentar, que não existe classe social, né? Acontece em todas as classes sociais, e é silencioso. Então, muitas vezes você está numa festa, você também tira o olho da sua criança, você, com a música externa, você não acaba ouvindo o chamado. Sim. É diferente do que a gente vê nos filmes de Hollywood. Isso. Muito diferente. Então, acho que a gente precisa tomar esse cuidado. E, papai e mamãe, aquela barreira que é feia, a gente sabe que é feia, mas é necessária e tem que existir lá. Independente se ela já sabe nadar, se ela já tem um pouco de autonomia na água, isso é muito importante, que continue tendo as barreiras. Principalmente porque também você vai estar recebendo os amiguinhos dessa outra criança. E você não sabe como é que é essa criança. Então, tendo criança, convívio, precisa ter. E trazendo um outro dado alarmante, a gente não fala muito dos adolescentes, mas são 2 adolescentes todo dia desses 15 brasileiros que também morrem afogados. Então, a preocupação com os adolescentes também precisa existir bastante no dia a dia. Eu acho que eles até se arriscam um pouco mais, né? Talvez nessas temporadas que eles se reúnem, vão brincar, vivem uma experiência social que estão em um meio de aprovação o tempo todo, né? Exato. E aí um colega faz uma coisa, eu te desafio e aí uma brincadeira pode virar uma fatalidade, né? O que as estatísticas mostram é exatamente isso, né? Até 9 anos, até 5 anos, mais ou menos, vai acontecer mais em águas não naturais, que é a piscina, né? É o ambiente. Agora, aí já iniciando a adolescência, ali vai acontecer em águas naturais, porque eles já frequentam locais abertos, né? Cachoeira, praia. Então, aí o adolescente vai se afogar mais nessas condições
Os garotos, o homem 6 vezes mais que a mulher, né? Sim. Porque exatamente o que a Janela acabou de falar, que o garoto se arrisca mais, aposta, brinca e faz desafios, né? Então, o que é importante quando a gente vê isso? Analisar essas estatísticas, esses dados, para poder atuar nisso. Então, se eu sei que, olha, então a criança em local, em piscina, é onde tem que ter o cuidado maior. Os jovens, adolescentes, não vão se arriscar em praia, em rio, tá? Então, para a gente conseguir atuar de maneira eficiente. Exato. Muito bom, estamos aqui no nosso podcast aqui da Canguru Natação, recebendo o Gustavo Giroto, Juliana Franco. Ju, quando você está em casa ou viajando com as meninas e vão desfrutar de alguns momentos, seja na piscina, na praia, existem algumas regras que a mamãe Juliana coloca ou comenta para as meninas seguirem? Existem regras bem rígidas. A principal é não pule. A gente enfatiza isso na piscina, em casa. A gente segue essa. Eu sou chata, o pai delas é chato. Em casa não pula. Tanto que nesse último final de semana, recentemente, a gente foi numa piscina de hotel e monitor infantil, os tios e as tias, eles brincam com as crianças, né? Eu já fui monitor infantil. Nosso trabalho ali é entreter. E as crianças estavam pulando na piscina, né? Obviamente com salva-vidas do lado. E aí o tio e a tia brincavam, o salva-vidas ia e puxava a corda. Não pode, tal. Mas foi uma olhada e o pulo acabou. Ou seja, a presença do adulto responsável, ela é imprescindível. A criança sabendo nadar ou não, quanto mais adultos responsáveis estiverem atentos e olhando a dinâmica, menor a chance de acidente, uma brincadeira. A gente abusa um pouco mais nesses momentos de lazer, todo mundo, né? E aí eu sinto muito isso. Outro ponto é roupa de banho. A roupa de banho é específica para aquele momento, né? Então, a gente pensa em ser confortável, com proteção solar, mas também de cor vibrante. Inclusive, eu aprendi essa questão com você na Canguru, né, Marcelinho? Sim. E eu uso isso para a vida. A gente não escolhe uma peça de banho, essa aqui é perfeita. Uma peça de banho porque ela é só bonitinha e tem proteção solar e é confortável. A gente escolhe porque ela é extremamente vibrante e ela contrasta com a água. Tenho certeza que o Marcelinho vai explicar melhor essa questão. Mas essa aqui, por exemplo, ela é super vibrante, mas as costas dela tá reprovada, né? Ela some numa piscina, por exemplo, você não vê a criança dentro dela mergulhando ou se afogando. É mais difícil o contato visual. Então, eu quis trazer os dois modelos para que as pessoas tivessem uma ideia sobre isso. E boia para criança que usa boia. Toda temporada de verão, férias, calor e piscina, a gente bate na tecla de que boia é perigoso e tem boia certa. Aí entra alguns haters, algumas pessoas falando, olha ela querendo vender boia. Mas não é. Hoje o mercado, ele tem um monte de opção lindo e fofo. Bonitinho, divertido, lúdico, mas que não são seguras, que não têm certificação. Então, existem produtos que têm certificação, especificação correta, e o uso dele é correto e também não garante a segurança do seu filho. O que garante a segurança das crianças é a presença de um adulto observando, responsável. Gustavo, você quer complementar? Porque acho que no mar ainda é pior ainda, né? Você usar uma cor vibrante é mais importante ainda, né? Tem alguns detalhes assim que a gente percebe. O próprio equipamento, né? Quando a gente pega um equipamento de segurança, por que usam cores sempre amarelo, vermelho, laranja? Essas são cores que não existem muito na natureza, se a gente for parar para pensar. Para ser fácil visualização. Os pais com as crianças na praia conseguem identificar bem ali. Então, quando a gente vê boia segurança, é sempre nessas cores, né? Porque nada é por um acaso, né? É sempre pensando na segurança, na identificação. A questão, por exemplo, das boias, né? Boia de braço, boia circular, ela não é um item de segurança. Isso tem que ficar claro, tá? Então, né, falando para... É o colete, né? O colete é aquilo que o colete... Existe o coletinho agora das crianças junto com a boia, né? Legal. Mas se a gente pensa que coloquei a boinha de braço, coloquei a boia circular, tá garantido, tá tranquilo, é aí que acontecem as coisas.
né? A boia fura, escorrega da criança. A criança mesmo às vezes tira, está incomodada, tira. O amiguinho Morde, vai. o amiguinho vai, puxa ali. Então tem tantas... A boia circular, a criança pode virar e ficar com a cabeça presa ali imersa na água. Então, quando a gente tem que pensar uma criança que não tem... não vai ter uma supervisão ali o tempo todo. De qualquer maneira, tem que ter um adulto, tem que ter alguém responsável. Mas aquilo não ofereceu segurança, na verdade, a gente começa a ter uma preocupação maior ainda. Sim. Porque está achando que está seguro e é aí que não está. Então, tudo isso são situações que são medidas simples, na verdade, né? Então, assim, o equipamento que a gente vai usar? O equipamento que funciona, né? O outro vai trazer uma insegurança, né? E vai trazer dúvida. Então, é importante sempre salientar, porque ainda acontece, né? Eu tenho certeza absoluta que é melhor não ter itens de falsa segurança exatamente. do que ter esses itens que dão a falsa segurança. Exatamente. Porque você não tendo, a criança vai pular na piscina, você vai estar ali para segurar se ela não sabe nadar. Se tem uma boia redonda, circular, você deixa a criança ali um pouquinho apoiada, vira para bater um papo de 1, 2 minutos, a criança faz assim, ó, bluf. Quantos casos não acontecem, né? Então, não dá, se é para relaxar um pouquinho, que seja itens que realmente façam o papel de segurança no meio aquático. Foi legal vocês trazerem a questão da boia. Estou até com uma aqui do lado, porque você comentou que tem que ser, né, autenticado. Então tem que ter o selinho do Inmetro. O selo do Inmetro para todos os materiais, todos os produtos precisam ter. Mas na especificação do Inmetro ele fala muito bem aqui. Este brinquedo, então a boia é um brinquedo, não é um complemento de salva-vidas. Sim. Então o próprio Inmetro já está falando que não é. E eu trago isso porque na semana que antecedeu essa gravação aqui, uma repórter de um grande veículo, de uma mídia importante, ela queria falar sobre a discussão, sobre a polêmica das boias. Eu falei, não existe polêmica, né? Não existe polêmica. A partir que você tem o selo do Inmetro e com a especificação do Inmetro, não tem mais polêmica. Né? E as boias, a gente tem algumas culturas, como 9 de cada 10 escolas alemãs utilizam a boia no processo de aprendizagem da criança. Isso é uma questão cultural da Alemanha. Até meu sócio é alemão, não sei se ele sabe disso, mas essa é a característica existente na Alemanha. Aqui a gente não usa, né? Na Canguru a gente não usa, mas a gente só traz isso como uma referência, né? A gente precisa ter segurança constante e sempre que possível um braço de distância da sua criança dentro da água. Acho que isso é uma regrinha boa para todo mundo poder seguir. Gustavo, caso ocorra um acidente, como afogamento na residência, como os pais devem proceder? Muito bem. Deixa eu só, antes, fazer uma observação. Quando a gente, no meio de salvamento, a gente costuma dizer que no afogamento não tem acidente. Não é acidente, né? Foi um incidente, uma ocorrência. Então, o acidente são aquilo que são coisas imprevisíveis, coisas que a gente não consegue controlar, né? E que está sujeito. No afogamento, se aconteceu ali um afogamento, existiu alguma falha em alguma situação, em algum momento então, ou na prevenção, ou na vigilância, ou no equipamento que faltou ali para poder fazer um socorro. Então, afogamento não é acidente, é um incidente que em algum momento ali falhou alguma coisa, né? Na vigilância, na orientação, no acompanhamento. Dentro de casa, muito bem. Pode acontecer diversas situações em que a criança ali passou pela aquela dificuldade ali, aquele apuro do afogamento. O ideal seria que o pai conseguisse identificar em que grau de afogamento a criança está. Então, se ela tem tosse, seria um procedimento. Se ela tem muita espuma, pouca espuma, boca e nariz, é um outro procedimento. Agora, o que é a situação mais grave que a gente pode encontrar? Uma criança, a gente está falando a situação pediátrica, né? Então estamos falando de criança, mas qualquer pessoa, né? Em que se encontra ali inconsciente, sem respiração ou sem batimento, né? Nesse caso, o pedido de ajuda imediato, 193, bombeiro, a gente tem 192, que é o SAMU também, são duas organizações muito competentes para poder atuar. O bombeiro é mais aquela questão operacional, né?
O SAMU mais clínico ali, mais situação de afogamento em casa. Primeira coisa, peça ajuda. No próprio pedido de ajuda ali, se os pais não conseguem fazer um primeiro socorro, que seria a ventilação e a compressão, o próprio bombeiro costuma conseguir orientar ali, olha, veja se a criança respira, se tem batimento, faz uma hiperextensão ali para conseguir ver se tem a respiração, uma expansão torácica, e aí ele pode iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar, né? Se a criança, se for um afogamento em graus mais leve, então assim, ficou um tempo ali aspirando líquido, já entrou a água no pulmão, já aspirou esse líquido aí, mesmo se ela tiver depois recuperada, né, então está respirando, está consciente, pode estar assustado, com certeza vai estar, deve ser encaminhado ao hospital, porque essa água que ela aspirou e está no pulmão pode trazer sérios problemas futuros de inflamação, infecção, uma série de situações que no ambiente hospitalar consegue ser identificado. Então, não acabou o afogamento por ali, né? Agora, em situações mais graves, né, que não tem batimento, não tem respiração, que é uma vítima em parada cardiorrespiratória, aí, obviamente, tirar o mais rápido possível da água, tentar, se souber, o ideal é que todo mundo conseguisse ter, né, as noções básicas de primeiros socorros para poder fazer uma ventilação, uma compressão e já acionar a ajuda ligando 192 ou 193 para poder fazer o suporte básico e avançado dessa vítima. Tá? Maravilha. Ju, você acredita que se as escolas deveriam se engajar mais, juntamente com outros órgãos qualificados como a Sobrasa que tem um projeto que leva o Kim, que é o grande mascote dela, nas escolas, para fazer esse trabalho, elas deveriam abrir mais espaço para que houvesse uma educação preventiva para elas? Eu percebo que quem se dedica a esse tipo de informação são locais e lugares que têm a presença de piscina. Quando a escola não tem isso, geralmente esse é um assunto que nem é abordado. E não deveria ser, porque ali é um ambiente de grupo, então você consegue atingir uma massa que são todo um monte de esponjinha, então eles absorvem, aprendem e entendem com muito mais facilidade e densidade do que nós adultos, isso é fato, e eles propagam. Então, se uma escola aborda assunto relacionado à segurança no meio aquático, a chance dessa criança levar essa informação para dentro, falando inclusive escolas públicas, né? Sim. A chance dessa criança levar essa informação para um vovô, para uma vovó, para uma titia, para uma mãe, para um papai, é muito grande. Isso deveria acontecer em todas as escolas, devia ter um programa sobre isso, né? O Brasil é um país quente, é um país onde a gente fica muito tempo nesses locais, né? Dentro da água, rio, mar, piscina e etc. Então, deveria fazer parte da grade escolar assuntos relacionados à segurança no meio aquático. Né? A gente estava falando sobre desigualdade social, sobre ter acesso à piscina, não ter, mas o nosso país ele tem água por todos os cantos. Né? E a gente já sabe que esse tipo de acidente não precisa de uma piscina ou de um mar ou de um rio. Pode acontecer dentro de casa, em uma banheira, em um balde, qualquer outra coisa. Então, deveria ser um assunto abordado pelas escolas, com certeza. Muito bom. Gustavo, levando agora para o outro aspecto. Por quê? A gente sabe que hoje as escolas de natação infantil, um dos grandes motivos, a Ju aqui confirmou, é a prevenção aquática. A gente sabe que as aulas de natação, elas diminuem até em 88% o caso dos afogamentos. E aí a gente tem o profissional de educação física que trabalha com essas crianças. Na sua opinião, esses profissionais que atuam na área aquática, eles não deveriam ser qualificados para realizar primeiros socorros? Marcelo, eu tenho que agradecer essa pergunta, na verdade, né? Porque é um item fundamental para a gente conseguir assim, maximizar essa informação para todo mundo e qualificar. A gente sabe que não é todo mundo que vai ser guarda-vidas, né? Vai se formar guarda-vidas, vai fazer um curso de guarda-vidas. Inclusive, eu quero parabenizar a Canguru
por esse trabalho que a gente está fazendo, de qualificação de todos os professores, monitores, todo mundo que está envolvido. E às vezes, além, né? Tem alguns, quando a gente pega uma situação de clube, hotel, academia, não são só os professores que estão ali na piscina que estão próximos à água, que estão... Todo Sim. mundo, são monitores, são recreadores, né? A qualificação desse profissional que vai trabalhar, sobretudo aqueles professores de natação, seja ensino básico ou até aperfeiçoamento, alto rendimento, pode se deparar com uma situação de afogamento, né, em diversas situações, em piscina, em competições, inclusive, e seria importante que todos, é importante que todos tenham ao menos um curso de emergência aquática, né, que é um curso que não vai habilitar ele a ser um guarda-vidas, então ele não precisa atuar, né, ali no salvamento, mas vai conseguir principalmente oferecer os primeiros socorros, identificar o afogado, saber fazer uma remoção da vítima, rebocar a vítima, fazer uma avaliação primária para saber o grau de afogamento e conseguir encaminhar uma vítima ali para poder... Esse momento, esse primeiro cuidado é muito importante. Se a gente tem um professor ali que já identifica, consegue fazer uma primeira atuação, isso pode acontecer, inclusive num afogamento secundário, que o problema não é não saber nadar, é alguma coisa que precedeu. Teve um mal súbito, teve um trauma seguido de afogamento. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer situação. Eu posso estar no meu momento de lazer e acontecer ali um afogamento seguido de que algo precedeu, né? Que são várias as situações que podem ocorrer, e eu vou precisar fazer um atendimento. Vou ter que saber tirar aquela vítima, avaliar, ver o que ela precisa, ver se ela precisa fazer uma ventilação, uma compressão, encaminhar para o hospital, para quem ligar. Então isso é muito importante. Os professores devem ter essa preocupação. Se eu estou na água ali, eu tenho que ter a preocupação de que pode acontecer alguma coisa e como eu vou ter que agir. Eu consegui ajudar ali. Você está salvando uma vida, você trabalha com aquilo, né? Tá trabalhando no meio aquático, não tem conversa, né? É importante que saiba. E além disso, né? Para a própria vida. Para quem é só pensar que isso pode acontecer qualquer um da nosso dia a dia mesmo, né? Em casa, pais, filhos, amigos, né? Então, essa qualificação, então, é importante que tenha. É muito legal ver a preocupação de vocês em qualificar os profissionais que trabalham junto, que estão próximos, para a gente ter segurança. Aquilo que a Juliana falou, a gente está num país que é maravilhoso a gente poder praticar a natação o ano inteiro. É um país tropical, a gente tem piscinas, tem praias, tem rios, tem lá. Agora, desde que seja seguro. Se não é seguro, aí passa a ser um problema, né? Então a gente quer fazer, é muito bom, a criançada gosta, se diverte, excelente. Só que se a gente tem a segurança de poder ajudar, poder atuar, e quem está em volta também, aí fica o ambiente ideal, né? Eu falei a minha motivação para ter colocado da razão por ter colocado as minhas filhas para natação. Mas eu não falei a razão que me levou a escolher a Canguru. Porque como mãe de aluno da Canguru, eu fico completamente encantada com a dinâmica de comunicação e o padrão de aula da equipe, dos professores. Porque existe um grupo de professor bem sólido, bem consolidado, que tem uma mesma linguagem, uma mesma dinâmica, que as crianças se sentem confortáveis e seguras no meio aquático, e uma dinâmica fora do meio aquático. Existe uma questão relacionada à motricidade que justamente essa dinâmica fora d'água previne aqueles acidentes que podem acontecer antes de entrar na água. Então a criança desenvolve uma habilidade motora lá na arena, né, fora da água, para que quando ela entre no meio aquático aconteça um movimento perfeito, para conseguir absorver aquele conteúdo, aquela aprendizagem dentro do meio aquático. Eu achei isso inovador, eu nunca tinha visto isso na minha vida.
E foi justamente observando isso tudo que eu falei, não, é aqui o caminho certo, porque ela está aprendendo fora da água e vai executar dentro da água com muito mais fluidez e segurança. Eu achei isso sensacional. A ideia é aumentar o repertório motor dessa criança, né? Não só ajudar ela a ter ferramentas, né? Ela conhecer o próprio corpo dela, para ela poder se conectar nesse ambiente. Por quê? Isso. Porque a água a gente muda todo sentido. É um dos únicos esportes que você faz na horizontal. Um dos poucos, né? Vamos colocar assim. E o restante você faz tudo na vertical. Então o que é para cima, para baixo, para frente, para trás, muda completamente nesse plano. Né? Mas assim, eu gosto de destacar uma coisa muito importante. A gente fala muito que o professor nos Estados Unidos, na Austrália, ele não passa pela faculdade. Mas todos, sem exceção, precisam ter o curso de RCP. Sim. Curso de Primeiros Socorros. Essa é uma diferença muito gritante. Né? E todos os lugares têm o seu plano de emergência. O que vai acontecer? Né? Caiu na escada? O que nós vamos fazer com aquela pessoa que caiu na escada? Né? Qual vai ser o primeiro critério? Então, gente, é muito importante você que tem aí, nós que imaginamos que o mercado de natação tem uns 7 mil escolas de natação, ou 7 mil lugares com espelho d'água, né? No Brasil inteiro, é importante que a gente tenha professores com prevenção aquática, um curso de prevenção aquática renovado a cada 2 anos, e que esses lugares tenham o seu plano de emergência. Isso é fundamental para que a gente possa deixar as nossas famílias, os nossos clientes. Se a gente tem uma visão, e a gente gosta de falar, a visão centrada no cliente, nós precisamos passar segurança para o cliente. Senão, a gente vai estar só fazendo para inglês ver, né? Essa é a grande verdade, gente. Muito bem. Ju, olhando para o público do Campinas com Criança, gente, que se você não segue o Campinas com Criança, segue agora, entra lá, Campinas com Criança, você vai achar fácil, siga, tem criança, tem que seguir lá, né? Quais são as principais dúvidas que aparecem quanto à prevenção de acidentes lá na sua comunidade lá do Campinas com Criança? Uma dúvida muito frequente que acontece é justamente a questão da idade que a criança pode aprender natação. Sempre quando a gente fala sobre aula de natação, as pessoas perguntam, mas aquela história do bebê pequenininho, recém-nascido nadando embaixo da água, aquilo ali é só vídeo, é só foto, eu já posso, meu bebê tem 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu já posso pôr ele na natação. Essa é uma das dúvidas. A outra dúvida é sobre dispositivos de segurança. Boias, vira e mexe. Você pode me indicar uma boia para o meu filho? A gente não tem piscina em casa, a gente vai viajar para um lugar que tem piscina. Meu filho nunca nadou. Eu quero comprar uma boia para ele. A primeira pergunta fala assim: o papai e a mamãe vai? Vocês sabem nadar? E a maioria das pessoas que fazem essa pergunta, o pai e a mãe também não sabe nadar. Então, é uma tragédia anunciada, né? Eu sempre falo, olha, não observe a profundidade dessa piscina, desse meio aquático, se para você também está confortável e seguro para que você fique com o seu filho ou sua filha nesse ambiente aquático. Então, essa questão das boias acontecem justamente levantadas por pessoas que não sabem nadar. E a questão também de período de sazonalidade, período de alta temporada, né? De fluxo em praias. Quais são as principais dinâmicas de segurança na praia, no mar? E eu confesso que nesse assunto eu sou bem ignorante. Eu não sei muito bem, eu morro de medo do mar, tanto para mim quanto para as minhas filhas. Então, a gente sempre fica naquela beiradinha ali e só pisa na água se o adulto estiver junto. Aquela história de pega o baldinho, volta, sem a gente junto, tanto que os amigos se revezam para ir e eu tenho a fama de ser a mãe surtada, né? Mas minhas filhas nunca tiveram nenhum acidente, então eu acho que tá certo. Começando de trás para frente, vamos tentar responder. Foram 3 perguntas que a Ju falou aí da comunidade. Gustavo, me ajuda aqui. Vamos ver se eu falo. Vamos falar próximo que. Né? Se eu vou ganhar 10 aqui. A primeira coisa, e a gente passa isso muito na Canguru na nossa semana de prevenção aquática, é em relação às bandeiras. Sim. Então a gente tem uma bandeira que é o amarelo e vermelho que mostra que tem presença de salva-vidas lá na área. Isso. Eu acho que esse é o primeiro contato que a gente precisa ter quando a gente fala de praia. Segundo, identificar a corrente de retorno. Perguntar para esse salva-vidas. Se tem salva-vidas, vamos lá, já vamos perguntar. E uma que é muito fácil, papai. Tem a bandeira lá?
Se tá verde, tá tranquilo, é um mar tranquilo. Se tá amarelo, já precisa tomar um pouco de cuidado. E vermelho, é perigoso. Então não entra, né? O que é uma corrente de retorno? Então vamos lá. Agora chegando Tem mais nesse período, duas aí, né, gente? Vamos. Nesse período. Vamos lá. Primeira coisa, foi pra praia, família tá na praia, tá com criança. A bandeira vermelha, ela vai identificar um local de perigo, né? Então, se tem a bandeira vermelha ali naquele local, normalmente é naquele local onde existe uma corrente de retorno, né? Aqui no Brasil, pode ser que em outros lugares, às vezes eles colocam duas bandeiras demonstrando um espaço onde não é para entrar. Aqui a gente põe uma bandeira onde ali está mostrando onde é o ponto principal. Entendi. Né? Já vou falar da corrente de retorno, mas voltando ali. Então, identifiquei onde pode e onde não pode, né? Perceber se tem vigilância no local. Tem guarda-vidas presente? É uma área vigiada? A gente não vai conseguir o litoral todo do Brasil, perfeito, né? Perfeito. Quilômetros aí de extensão, vigiar essa área toda. Mas as praias, com vigilância, tem guarda-vidas ali, ele vai reduzir mais de 90% das ocorrências em locais que tem a presença de guarda-vidas. Tem dúvida sobre onde pode entrar, se ali... É tanta coisa que pode acontecer, né? Se é um local que tem animais perigosos, se tem região costeira, se tem pedra. Pergunta para o guarda-vidas. O guarda-vidas está ali todo dia. Ele sabe o momento da maré, onde pode entrar, se a profundidade, se é uma praia de tombo ou se pode ir andando uma distância maior, né? Então o guarda-vidas vai conseguir orientar, né? De qualquer maneira, mesma coisa, 100% atenção no filho, né? Ainda mais as praias são muito movimentadas. E a corrente de retorno é onde realmente as ocorrências, né? As situações ali mais... a estatística mostra aí que é muito mais exponencial aí o número de afogamento. O que acontece com a corrente de retorno? A gente tem as ondas que quebram na praia, né? E ela vai retornar para o mar por algum local. Esse local onde retorna é onde não tem onda. Então, normalmente é aí que o pessoal se confunde. É onde a água está vindo, ela vai retornar. Essa corrente que está retornando para o oceano, normalmente ela vai fazer uma vala ali, que vai ter uma depressão onde a água vai retornar. Esse retorno é uma água corrente que leva para dentro do mar muito rápido que o nadador não consegue vencer. A gente acha que ali, às vezes, é onde está tranquilo, que a onda não está quebrando, e é ali onde a pessoa começa a lutar contra a corrente. Se a gente for nessa água que está retornando, a gente vai para a lateral, na diagonal para a lateral, a gente já não está mais nessa corrente que está. Então, o que é o indicado? Calma, flutua e saia da corrente pela lateral para poder depois retornar à praia. Tá. Né? Então, essa região, se a gente tentar nadar contra para tentar voltar para a praia, é aí que a gente fica. E aí é onde se desgasta, é onde vai fadigar e vai começar o processo do afogamento. Então, a corrente de retorno é realmente o local mais perigoso numa praia. Muito bom. Bom, tem mais duas perguntas. Quando começa a nadar? Isso. Lá na Canguru a gente começa a partir dos 3 meses, mas... eu sempre falo, converse com os pediatras. Conversar com o pediatra para saber qual é o melhor momento daquele bebê para nadar. Isso eu acho que é, desculpa, acho que é fundamental. Isso vai variar entre 3 meses, 6 meses, principalmente pela formação do conduto auditivo. Tá? E a outra qual era? A da boia. A gente entrou bastante nesse assunto da questão da boia na conversa anterior, mas é bom reforçar, né? Isso aí, gente. Então, boia é um brinquedo, né? Um auxílio. Esteja sempre junto com sua criança dentro da água, siga as regras do ambiente, é a coisa mais importante. Gustavo, me salva aqui que a voz está indo embora, Gustavo. O verão está começando, aí estamos no pleno verão. Me fala uma coisa. Como é que a gente pode compartilhar com as famílias alguma dica, né? Você já falou da corrente de retorno. Tem mais algum outro cuidado que a gente pode tomar nesse contexto de verão aí? Que é onde acontece 41% dos acidentes, né? Sim. Se memória. Agora o verão é onde vai acontecer mais, né? Por conta tanto as pessoas frequentando mais locais. É mais quente, né? Tá frequentando mais locais, tanto águas naturais
rios, represas, lagos, cachoeira, praia, e também as piscinas, né? Então, são várias as orientações que a gente tem que se preocupar nesse momento, mas principalmente assim, a gente entender o ambiente que a gente está indo. Então, eu estou indo para um lugar que é rio, o que eu preciso tomar cuidado no rio? Rio é um lugar que a gente não consegue saber o fundo, rio de corredeiras arrasta as pessoas, tem material embaixo da água que a gente não consegue observar. Então, cachoeira, local que perigosíssimo, tem áreas escorregadias, tem hoje o pessoal muito querendo fazer selfies, vídeos para poder ali se arriscando. Isso tem trazido muitos assunto que foi traumas, né? Muito falado no ano passado foi a questão das trombas d'água. Sim. Né? E agora, na temporada de verão, muito quente, então tem aquelas chuvas muito fortes em um lugar distante, e quando você vê a cachoeira tá tranquila. E não dá tempo. E não dá tempo mesmo. Isso. Legal agora aqui também falar do trabalho da Sobrasa. A Sobrasa tem mais de 15 programas, né? Voltado aí para prevenção e para orientação de diversos ambientes. Então, para cada ambiente, cada condição, a gente vai ter uma preocupação maior. Então, rio, pesca, mergulho, em embarcações sempre tem que estar com colete. Na praia, o que fazer na praia, sempre procurar saber, é uma praia que é para banho, ou é uma praia perigosa, tem onda, tem corrente, tem região costeira, se eu for para um lago, para um rio, o que pode oferecer de perigo ali, tem gente de vigilância ali, tem placa de sinalização. A gente normalmente, na piscina, é um ambiente um pouco mais controlado, porque a gente tem a visualização, né? A água é mais cristalina. Agora, águas naturais a gente não consegue saber se tem animal, se tem galho, se tem pedra. Então, tudo isso, o cuidado tem que ser redobrado. Não vale a pena se arriscar para ganhar postagem, para fazer um selfie, para ganhar likes, é a vida, né? Aí de repente vai ser a última postagem, né? Não vale a pena, né? Então, assim, não se arrisquem para fazer uma foto bonita. Onde for entrar, procura saber dos perigos específico daquele local. Existe prevenção para cada situação. E agora no verão, como é mais quente, as pessoas vão viajar, vão aproveitar aí os momentos de festa, de férias, o cuidado tem que ser redobrado, né? Não deixar o lazer se tornar um momento de tragédia, de desespero ali, de angustiante. Então, ter esses cuidados preventivos que nunca é demais, né? Exatamente. Não, e é muito gratificante a gente, enquanto brasileiro, a gente viaja lá para fora e o trabalho da Sobrasa é reconhecido mundialmente, né? Sim. Pelo Dr. Davi Spilsman aí. Então é muito gratificante. A Sobrasa realmente faz um trabalho magnífico. Então você que é proprietário de escola de natação, proprietário de escola fundamental aí, entra no site da Sobrasa, você vai ter bastante conteúdo para você poder estar trabalhando com as crianças aí também, o pessoal do INAT, do Instituto, né, de Natação Infantil também, bastante conteúdo, então vale a pena essas duas referências. Meus queridos, estamos quase chegando ao final desse bate-papo aqui, eu acho que vamos continuar mais um pouco, mas chegou o momento de eu fazer pergunta para vocês dois. Nas últimas semanas, infelizmente, nós estamos acompanhando aí em diferentes mídias, diferentes estados brasileiros, vale a pena ressaltar, diversos acidentes ocorrendo com crianças e adolescentes. Na opinião de vocês, por que a gente ainda é impactado com esse tipo de notícia que parece que se começa, né, nessa época do ano, se tornar rotina? Se a gente for em qualquer buscador de notícia, a gente vai encontrar sempre. Na opinião de vocês, onde nós estamos falhando? Eu tenho certeza absoluta que quando a gente fala em temporada de férias, lazer, verão, dos 41%, é aquela sensação e aquela necessidade de relaxar, sabe? Eu mereço descansar, eu mereço relaxar, eu estou no meu tempo, eu trabalhei demais o ano inteiro, eu vou mesmo me exceder. Vou ficar na água o maior tempo possível, vou consumir. Muitas famílias consomem bebida alcoólica, cansaço. Eu conheço famílias que fazem bate-volta
na praia, para ir para a praia, né? Sim. Sai de manhãzinha, fica o dia inteiro no litoral, a criança fica, você não pega uma insolação, tem o cansaço, entra, mergulha, acontece um acidente por estafa, por cansaço mesmo, sim, adultos fazendo isso. Então, os excessos da temporada são, na minha opinião, os maiores fatores de risco. E os acessos, né? Pessoas que ao longo de um ano inteiro, que nem a família que entrou em contato comigo, que o pai e a mãe não sabiam nadar, não tinha piscina em casa, a criança nunca tinha ido na piscina. Vai, compra um pacote de viagem, alguma coisa, e vai para o ambiente aquático sem nenhuma experiência anterior. Fica ali naquela vibe, super deslumbrado, relaxa e a questão acontece, né? Não é acidente, não é fatalidade, é uma questão mesmo que poderia ser evitada. Eu tenho certeza que através desse podcast muitos serão. Muitos se Deus quiser, se Deus quiser. Girou. A gente sempre volta na questão aí da prevenção, né? A prevenção, ela vai evitar mais de 90% aí das ocorrências, né? Então, a gente percebe que nosso país, infelizmente, trabalha muito na questão reativa, né? Então, precisa acontecer alguma coisa para o pessoal observar aquilo. Muito legal o que você falou a respeito do um plano de emergência, plano de contingência. A gente precisa estar preparado para o que pode acontecer, né? Mesmo assim, muitas vezes é difícil, né? Então, no verão isso vai aparecer mais porque as pessoas estão mais em contato com a água, como a Juliana falou, estão mais descontraídos, estão querendo aproveitar aquele momento, mas a prevenção que deveria chegar na escola, deveria chegar nos clubes, deveria chegar aos professores, lá atrás, quando está começando, eu vou atuar nessa área, então eu preciso me prevenir, eu preciso saber o que pode acontecer, depois que acontece, é muito angustiante, é muito triste, e às vezes a gente não tem como voltar mais atrás, né? Quando a gente está falando de vida, né, não tem nada, não recupera, né? Nada né, é um valor inestimável. Então, sempre vai ser a prevenção o principal ponto, né? Quando a gente pega ali os elos da cadeia de sobrevivência, né? O primeiro elo ali é a prevenção. Por quê? Eu resolvi isso, o resto está resolvido, né? Então, não vou ter que me preocupar com o salvamento, nem com o primeiro socorros, nem com atendimento pré-hospitalar, porque eu já atuei na prevenção, já me preocupei com isso. O pai já se preocupou onde vai estar os filhos, qual que é o ambiente que ele vai ter, o que ele precisa levar ali de equipamento, quais são os limites, vou para um clube, vou para uma academia, vou para uma piscina, vou para a praia. Então, entender que é muito gostoso, é muito bom, o trabalho, aqueles que têm os alunos, as crianças que fazem natação, isso já é um grande passo, né? Sim. Assim, de conhecer o meio aquático, de ter alguma segurança, mesmo assim a observação é importante. Então, é prevenção, tá? A prevenção é o remédio para poder a gente curar essa doença do afogamento, né? Para estancar essa situação aí, a prevenção é a cura, né? É a cura. Então, vamos prevenir. Prevenir é o que a gente pode fazer para poder combater o afogamento. Então, sempre se preocupar. O pai, o responsável, os professores, os gestores. Então, quando eu vejo vocês preocupados em trazer informação, em disponibilizar para os colaboradores, a gente fica feliz porque está chegando informação, é um local que se preocupa, então já mostra muita competência e preocupação dos profissionais que estão atuando ali, e a gente espera que seja exemplo para tantos outros, né? E a minha mensagem é para você, profissional de educação física, você converse com o seu gestor, converse com o seu coordenador e você também vá atrás de você fazer um programa de prevenção aquática, você aprender, você está sempre se reciclando em manobras. Por quê? Existe uma estatística que é da Associação de Treinadores Americanos que a cada 7 anos você na piscina vai ter um incidente. Então, é muito importante você, profissional de educação física, buscar informação relacionada à prevenção de acidente, tá bom? Pessoal, agora você é o chato, chegamos ao nosso final. Eu queria muito, não se desesperem, agradecer a presença de vocês.
Juliana, fica à vontade. Muito obrigado, querida, por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso primeiro podcast, a Canguru. Tá? Eu que agradeço, Marcelinho. Eu agradeço a Canguru, agradeço a companhia do Gustavo aqui, que foi uma fonte de informação maravilhosa, aprendi muita coisa nova. E agradeço a você o convite também. E vou deixar um último recadinho. Se você tem filhos, coloque-os na aula de natação. Proporcione essa segurança, essa aprendizagem, essa linha de saúde e bem-estar para o seu filho. Só faz bem. Gustavo, meu querido, muito obrigado aí por você ter cedido o seu tempo aí. Trocou uma bola, bateu um bate-bola aqui, foi muito legal, muita informação, muito conteúdo bacana, muita informação você passando para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns, Juliana, pelo trabalho, levar as informações para os pais, muito importante isso, parabéns pelo seu trabalho na escola também, Marcela, é muito bonito ver o trabalho que vocês fazem, não só a questão de ensinar a nadar, mas tudo que vem junto, né? De consciência, de prevenção, de preocupação, isso mostra a competência da sua empresa e o cuidado com o bem maior que são as crianças, né? É muito bom estar aqui, podendo levar informações, fico disponível para qualquer dúvida. Queria aproveitar também para mandar um recado para os guarda-vidas, bombeiros, esse pessoal que está o tempo todo ali, agora verão, vão estar dedicando a vida, vão estar se dedicando a esse processo de prevenção e salvamento, vem se preparando aí o tempo todo. É uma profissão que exige muito, mentalmente e fisicamente. Então todos, assim, eu espero que a mensagem chegue para todos aí, que é tão importante preservar a vida e aproveitar o ambiente aquático. A gente gosta muito, né? Gosta da natação, mas sobretudo aí se preocupar com segurança para que todos consigam ter os melhores momentos aí dentro da água, né? Bacana. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, sua audiência, de estar conosco aqui durante quase uma hora, a gente falando sobre prevenção aquática. Esse que foi o primeiro podcast da Canguru Natação. Canguru Natação, por uma manhã incrível!